Considere os seguintes requisitos para serviços ofertados em soluções de cloud computing, né, de computação em nuvem. Então vamos lá. Recomenda-se utilizá-lo quando a demanda é volátil. O que é isso? Então o serviço vai variar, né? Volátil é coisa que evapora com facilidade. Então hora tem, hora não tem. Como por exemplo nas lojas virtuais. Ó, nosso exemplo do vender aulas. Lembra? Vamos vender aula. Tem muita gente comprando, tem que armazenar, tem que vender, a gente aumenta o número de servidores. Não, tem pouca gente comprando, diminui o número de servidores. Também é aconselhável para empresas que crescem rapidamente e não há capital para infraestrutura. Perfeito. Eu não vou investir em servidor, entendeu? Eu não vou fazer isso. Eu já estou investindo numa conexão rápida. Por quê? Eu estou com muito problema para fazer upload das aulas. Eu uso aqui em casa a conexão ADSL. O ADSL, tecnicamente, em forma comercial, é você que usa GVT, Vivo, tá? É você que usa Velox, tá? NET não, NET é cabo coaxial. As conexões, elas são geralmente assimétricas. O que é isso? A velocidade que você escuta aí, eu tenho 15 mega, eu tenho 60 mega, isso é a velocidade download. Geralmente o upload é 10% disso. Então o que acontece? Eu tenho que enviar, não tem? Eu faço mais upload do que download. Então não está me servindo essa conexão. Então eu vou investir em infraestrutura, mas eu não quero gastar, eu vou botar fibra ótica aqui. Aqui no estúdio de casa vai ter fibra ótica. Então o que acontece? Já vi o preço, já cotei, vai ser instalado aí nos próximos dias. Então o que acontece? Eu não quero ter gasto maior com servidores para hospedar, atualizar os servidores, ficar fazendo manutenção nos servidores. Aí se aumenta a minha demanda, eu tenho que comprar mais servidores. Espera aí. Então a palavra-chave aqui, ó, infraestrutura. E infraestrutura é o que? É o IaaS, Infrastructure as a Service. Recomenda-se não utilizá-lo quando, em razão das regulamentações legais, pode não ser permitida a terceirização ou armazenamento de dados fora da empresa. Também não é aconselhável quando os níveis de desempenho necessários para as aplicações têm um limite de acesso ao provedor. Legal, então a palavra-chave aqui já deu, infraestrutura. Vamos ver quem é o 2. Recomenda-se utilizá-lo quando há necessidade de trabalhos em equipe. Integração e triagem de serviços, integração de banco de dados. É útil no momento da implementação, quando há necessidade de um ambiente complexo para aplicação. Também é importante quando diversos desenvolvedores estão trabalhando mutuamente em partes e há necessidade de interação externa. Você já sabe o que está acontecendo aqui. Recomenda-se não utilizá-lo quando a linguagem proprietária possa dificultar no caso de necessidade de mudança para outro fornecedor no futuro, ou se utiliza linguagens proprietárias. É trabalho em grupo, linguagem, programação, estruturação, isso aqui é o que? Já está vendo que ele está falando sobre o que? Plataforma como serviço. Vamos ver se tem aí. Tá aí. IaaS e PaaS. Tá vendo? Influencia no processo de desenvolvimento. Tá? Desenvolvimento. Palavra-chave da questão. Eu vou desenvolver aplicações. E para fazer essas aplicações eu vou utilizar linguagens. Tá vendo? Por exemplo, o Google App Engine, ele usa várias linguagens. Para dar suporte a várias linguagens, você não tem que sair dessa plataforma. Ele trabalha com PHP, Ruby, um monte de linguagens. Por quê? Para você não ter que sair da plataforma deles. Então eles abrangem muitas linguagens para você ficar lá na plataforma do Google. Pegou isso aí? Bacana. O que mais que ele fala? Também não é aconselhável nos casos em que o desempenho do aplicativo exige hardware ou softwares específicos. Perfeito, né? Quando você tem um aplicativo que interage com outros sensores, aí você vai ter que acabar tendo uma infraestrutura só para você. Né? Imagina que você cria aí alguns sensores para mensurar a qualidade da água, essas coisas. Então você vai ter que ter os sensores instalados, criados por você. Né? Inclusive utiliza-se muito isso aqui, Arduino. Tá? O Arduino é um microcontrolador, tá? Hardware livre, não tem um software livre, hardware livre, e você pode fazer a integração do Arduino com apps, tá? Tanto do Google, ou programar multiplataforma, né, com várias linguagens, Java, então tem várias opções aí. Pegou? Então questão 6 ficou letra A. Infraestrutura, palavra-chave aqui, e desenvolvimento, palavra-chave para plataforma, né? Tem
um framework aí para você poder trabalhar. Pegou? Então vamos nessa. Questão 7. Virtualização de computação é a técnica de dissociar o hardware físico do sistema operacional SO e dos aplicativos, utilizando para isso uma virtual machine, uma máquina virtual. Cada VM executa um SO e aplicativos e é isolada das outras VMs no mesmo sistema computacional. A virtualização de computação é atingida por um software de virtualização que é instalado em um sistema computacional físico e que oferece recursos de hardware virtual, tais como recursos de CPU, memória de armazenamento e rede para todas as VMs, as máquinas virtuais. Esse tipo de software é conhecido como, então para tudo, para a gente entender o que é máquina virtual. Então vamos lá? Então presta bem atenção. Eu tenho, digamos, um computador e esse computador ele roda nativamente, o sistema operacional nativo dele, tá? O SO dele é o Windows 10. Legal? Porém, eu quero estudar para a prova. Na minha prova vai cair Linux, professor. E aí, como é que eu faço? Eu vou desinstalar esse Windows 10 e botar o Linux? Claro que não. Teria alguma solução, professor? Tem. Nós vamos instalar um programa dentro desse Windows. Esse programa é uma virtual machine. Virtual é algo que não é verdadeiro, né? Por exemplo, cheque especial. Aquele é um dinheiro virtual. Esse dinheiro não é seu, mas você pode pegar à vontade, né? O banco estimula, né? Mas tem preço isso, não tem os juros a pagar? Então, virtual é algo que não é verdadeiro. Então, essa máquina que vai ser criada aqui, ela é um software, ela é um programa que vai se passar por um computador dentro do outro, tá? Ou independente, se você quiser. Então, notem que eu instalo lá coisas como o Hyper-V da Microsoft, né? Eu posso instalar o VirtualBox da Oracle. O que é isso? São os fabricantes, né? Então, esses programas, eles simularão um outro computador. E aqui dentro, eu posso instalar o Linux para eu poder estudar. Então, quando eu ligar meu computador, ele vai ser chamado Windows 10. E aí eu vou clicar no programa de máquina virtual e vou ligar a máquina virtual. Vai abrir um Linux dentro do Windows. Cuidado para você não confundir com Dual Boot. Ah, professor, lá em casa é assim. Eu ligo o computador, aí ele pergunta, você quer ir para o Windows ou você quer ir para o Linux? Isso é máquina virtual? Não, isso é Dual Boot. Boot é o carregamento do sistema operacional. Essa palavra vem de bootstrap, que é isso mesmo, é o carregamento. É quando a gente liga o computador. Não tem que a gente usa até uma expressão? Ah, dá um boot aí. Ah, rebuta a máquina, não tem isso? Então rebootar, né, virou até verbo, né, neologismo aí. Então, o que acontece? Boot é carregamento do sistema operacional. Dual, porque eu tenho o quê? 2 sistemas operacionais. Na verdade, ou você tem 2 HDs, um com cada sistema, ou você tem um HD particionado, em que cada partição é uma unidade, e aqui você tem o Linux, e aqui você tem o Windows. E aí existe um programa chamado gerenciador de boot. No Linux, um se chama Lilo, o outro se chama Grub. O que é isso? É como um menu. Quando você ligar o computador, esses menus são como um garçom. Ele aparece e fala assim, e aí, vai de quê? Vai de Windows ou vai de Linux? Pegou isso aí? Então, Dual Boot não é máquina virtual. Dual Boot porque só um sistema vai ser carregado. Aqui não. Aqui eu tenho um sistema dentro do outro. Um sistema nativo, né? Que ele até usa aqui, ó, para isso, Virtual Machines executa um SO e aplicativos é isolada das outras VMs. Então eu posso fazer uma outra máquina aqui nesse software? Posso. Eu quero instalar aqui o Mac OS, tá? Bacana? Eu quero instalar aqui também deixa eu ver um outro aqui, um Android, para eu estudar também o Android. Então a máquina virtual, ela vai dar suporte a vários outros sistemas operacionais. E você em cada uma delas vai escolher qual espaço de armazenamento você quer,
quanto de memória RAM você quer, só que repare, isso vai ser retirado, esse armazenamento, né, vai ser feito no HD da máquina original, a memória RAM vai ser consumida da sua máquina original. Então, por exemplo, essa máquina que eu estou aqui, ela tem 8 GB de RAM, tá? Aí digamos que eu criei um Linux. Nesse Linux eu vou botar 2 GB de RAM, tá? 2 GB de memória RAM. Então, o meu sistema vai estar utilizando 8 GB. Quando eu habilitar o Linux na máquina virtual, ele vai pegar 2 GB emprestado. Meu sistema vai ficar só com 6 GB. Pegou isso aí? Então ele vai pegar os recursos de hardware, conexão à internet. Ele vai perguntar se você quer usar a placa de rede física do seu computador hospedeiro. Tá vendo? Então ele fala, a virtualização de computação é atingida por um software de virtualização que é instalado em um sistema computacional físico. Então físico é a máquina que eu tenho com o Windows 10. E que oferece recursos de hardware virtual. O que é isso? Um HD de mentirinha, que na verdade usa o HD original. Processador de mentirinha, que na verdade é o processador original. Tá vendo? Então esse programa é um hypervisor, é um hipervisor. Tá? Então Hyper-V, que até já dei a resposta aqui eu já dei a cola, né? Hyper-V, VirtualBox, entre outros, né? Tem um que simula o Android. Eu não vou... BlueStacks. Ó, BlueStacks. Ele simula o Android. Aí você pode, por exemplo, tem um jogo que eu gosto muito no celular, professor, mas eu quero jogar no computador. Como é que eu faço? Então, o BlueStacks é uma máquina virtual que ela já vem pronta, tá? Ela já faz Android. Ela roda para você como se fosse um Android. Seu computador fica tipo um Androidzinho. Então, esses programas são hipervisores. Tá? Hyper-V é um exemplo de hipervisor. Só que ele não pede qual é o hipervisor da Microsoft. Aí seria Hyper-V. Não. No caso, ele só perguntou que esse tipo de software que faz máquina virtual. Quem é esse cara? Esse cara é o hipervisor.